Olá, pessoal. Vamos lá, dar sequência aí na nossa análise combinatória. Então, gente, a gente vai tentar fechar a parte de análise combinatória, né? Passando as técnicas que faltam. A gente, na semana passada, falamos sobre o princípio fundamental da contagem, depois permutação simples e arranjo, né? E a parte de combinação a gente não chegou a discutir ainda, então a gente vai discutir, falar dela agora, nesse comecinho. E aí depois permutação com elemento repetido, que tem bastante aplicação de exercício, e por fim aí a permutação circular, que de vez em quando aparece, tá? Para fazer o fechamento do conteúdo aí para a semana que vem. A gente já começar a dar entrada aí na parte de probabilidade também, que tem bastante frequência nos vestibulares, certo? Deixa eu projetar o slide aqui para a gente começar a fazer os modelos. Aí. Bom, em análise combinatória tem um detalhe importante que é você considerar se a ordem dos agrupamentos ela tem importância ou não. Quando a ordem interessa, você usa uma sequência. E essa sequência ela é calculada ou pelo princípio fundamental clássico, ou você vai usar permutação simples, ou você vai usar arranjo. Quando a ordem não importa, aí a gente entra nesse assunto que a gente vai começar a discutir agora, que são as combinações. Até o que a gente fez semana passada eram sequências. Sequências, se você trocar dois elementos de lugar, ele muda a estrutura inteira. Então, naqueles casos, a ordem era importante para a gente. Aqui não. Aqui, se você muda a ordem, o agrupamento continua sendo o mesmo, porque uma combinação, na realidade, é um conjunto. E pela teoria de conjuntos, a ordem dos elementos não tem importância, não tem relevância para a gente. Tá? O cálculo do número de combinações ele é parecido com o cálculo do arranjo. E aí tem um pequeno detalhe aqui que tem de acréscimo, que é o que descaracteriza a repetição de elementos. Então, deixa eu soltar aqui para vocês poderem verificar. Está aqui, ó. Combinação de M elementos agrupados R a R seria M fatorial, R fatorial, que é o tamanho, o M é o tamanho do seu conjunto, o R é o tamanho do grupo que você está formando, e o M menos R fatorial. Se vocês observarem nessa expressão, essa parte aqui, ó, é exatamente o que a gente falou na aula passada, que era o arranjo de M, R a R. Né? Quando a ordem interessa, que você pega um conjunto de elementos, você monta grupos menores. Aí você usava arranjo. Quando você usava o grupo na íntegra, você usava uma permutação simples, quando usava todos os elementos. Tipo, se tinha 5 pessoas, queria fazer a fila indiana com as 5. Aí é permutação. Tenho 5 pessoas, eu quero colocá-las, por exemplo, no pódio de uma competição. Primeiro, segundo e terceiro lugares. Aí é um arranjo simples, por exemplo, tá? Onde a ordem interessa. O que teve de diferença do arranjo para a combinação? Esse R fatorial aqui, ó. Esse R fatorial, ele descarta as repetições. Então, descarta as repetições. É ele que joga as repetições fora. Mas eu vou te mostrar um exemplo agora, fazendo por princípio fundamental, e depois usando a técnica do arranjo. Do arranjo não, da combinação. Tem uma notação que eu particularmente uso muito, que é a de número binomial, que é o M tomado R a R, tá? Que é equivalente ao símbolo de combinação, mas eu acho que essa estrutura ela é mais didática para determinados tipos de problema. Então eu vou tentar dar preferência para essa notação. Quem está acostumado a usar a outra, tranquilo, gente, use sem receio. Tá? Aí é uma questão só de preferência de notação na hora de explicar o assunto, tá bom? E aqui a condição, né? Que para todo M e R pertencendo aos naturais não nulos, o R sendo menor que M. Tá? Pode até ser igual, tá? É porque ele colocou não nulo aqui, então ele está considerando que você vai admitir valor zero. Bom, um problema de aplicação disso, quer ver? Vamos ver um caso aqui. Deseja-se formar uma comissão de 3 membros que dispõe-se de 10 funcionários. Quantas comissões podem ser formadas? Gente, a palavra comissão está diretamente atrelada à combinação, a conjunto. Tá? Então, é clássico isso. Veio ali a tal da palavrinha comissão, é combinação.
E aí, vou fazer pelo princípio fundamental primeiro, para você ver como seria o raciocínio. Eu sugiro que você use o PFC? Não, porque tem exercício que vai usar combinações de maneira sucessiva, várias combinações no mesmo problema. A gente vai ver isso hoje. E aí, isso torna-se inviável, vai te dar muito trabalho, tá? Então fica muito confuso. E a chance de você esquecer alguma parte da operação aí para descartar as repetições é muito grande, tá? Então o que eu tenho que fazer? Vamos usar o princípio fundamental primeiro. Eu vou ter 3 pessoas, né? Eu vou ter que selecionar 3 membros, ó, 3 membros de um total de 10. Então assim, o primeiro membro, o segundo membro e o terceiro membro. Qual é a possibilidade de que a gente selecione o primeiro membro para fazer parte da comissão? Considerando que todos podem ser selecionados, você tem 10 opções para o primeiro membro da comissão. Lembra que pessoa é distinta. Então, se uma pessoa entrar naquela posição ali, ela não vai aparecer nas demais. Então, agora, para a segunda posição, a gente tem apenas 9 pessoas, né? Porque uma já fixou. Então, 9 para a segunda e, por fim, você teria 8 pessoas para assumir a terceira posição aí. Porém, é tudo sucessivo, né, gente? Primeiro, segundo e terceiro lugares da comissão. Vou usar o E aqui. Então, vou multiplicar todo mundo. Isso daria 720 possibilidades. Porém, o que acontece? Vamos supor que a gente tem aqui... vou usar as iniciais de vocês, hein? Vou pegar aqui, ó. Vamos supor que a gente tenha na comissão o Guilherme, o Matheus e o Nicolas, certo? Se eu, por acaso, mudar a ordem de vocês, colocar o Matheus, o Guilherme e o Nicolas, ou então o Matheus, o Nicolas e o Guilherme, dá na mesma, tá? Assim como eu poderia montar todas as outras possibilidades. Por exemplo, o Guilherme no começo, o Nicolas e o Matheus. O Matheus no começo, o Nicolas e o Guilherme. E aí falta começar com o Nicolas aqui, né? Essa aqui já foi. Não, tem duas aqui que já foi. Deixa eu começar com o Nicolas aqui. Eu fui fora de ordem e perdi a sequência. Nicolas iniciando aqui, depois o Guilherme e o Matheus, Nicolas, Matheus e Guilherme. Vocês observem que a gente tem 6 agrupamentos aqui, ó, 6 agrupamentos. Todos esses agrupamentos são o mesmo conjunto, tá? Porque a comissão não tem hierarquia, gente. Não tem igual pódio. Você tem primeira posição, segunda, terceira, e aí tem premiação em jogo, tem pontuação em jogo. Aqui não, tem status, né? Aqui é uma comissão. Uma comissão é para que resolva determinada situação, um problema, numa empresa, numa sala de aula, para que represente as outras pessoas. Então não tem ordem, tá? Para mim é irrelevante se o Guilherme vai ser o primeiro membro, o Matheus o segundo e o Nicolas o terceiro. O que importa é que a comissão são vocês. Então eu entendo que eu posso tratar com qualquer um para resolver o meu problema. Só que aí, como tem 6 situações que equivalem, isso não é difícil pensar, porque, por exemplo, se você pegou 3 componentes, de quantas formas eu posso distribuí-los aqui ou fazer uma permutação entre eles? Primeiro, a primeira opção aqui, eu posso pôr qualquer um dos 3, depois na segunda posição 2 deles e por último o que sobrou. Por isso que dá 6, né? Que é o 3 fatorial, tá vendo? É o 3 vezes 2 vezes 1, que é 6 ou 3 fatorial. Significa o seguinte, gente, nesse 720 tem todas as possibilidades, todas, inclusive essas aí, ó. Se eu pegar vocês 3 de membros da comissão, tem as 6 possibilidades com vocês 3. O que acontece é que essas 6 possibilidades equivalem à mesma situação. Então, você teria que pegar o 720 e dividir por 6, tá? Ou seja, eu quero 1/6 da quantidade de agrupamentos. Eu quero descartar as repetições, então eu divido por 6. Essa divisão me dá o resultado 120, ou seja, o número real de comissões que eu consigo formar com 3 pessoas, dentre 10 membros, né, são 120 comissões possíveis. Tá? O que é esse 6? Esse 6, na realidade, é o 3 fatorial. Eu estou dividindo por 3 fatorial, que é o tamanho do seu agrupamento. Você não tem 3 componentes na comissão? Então, eu faço o fatorial da quantidade de pessoas, por exemplo. Tá? Então, esse fatorial ele vem para jogar fora a repetição, que é esse carinha aqui. Ó. Esse carinha aqui, o R fatorial, que é o tamanho do grupo, ele vem para poder jogar fora o excesso de informações que eu tenho numa combinação. Isso usando o PFC. O que eu acho que é arriscado? Você esquecer de dividir pela quantidade. Né? É muito comum o aluno passar batido nisso e esquecer. Então,
Sugestão, use fórmula. Combinação de 10 pessoas agrupadas 3 a 3. Seria 10 fatorial, que é o tamanho do meu conjunto, 3 fatorial, que é o tamanho do agrupamento, e 10 menos 3 fatorial, que é a diferença que eu vou usar para poder simplificar. Então, fica 10 fatorial sobre 3 e 7. Lembra que você abre aqui, ó, 10, 9, 8, 7, 3, 2 e 1. 7 aqui também, você cancela 7 com 7. E aí você vai ter 720 dividido por 6, que é o que a gente tinha aqui, ó, que vai dar o resultado lá de 120 combinações possíveis. Tá? A fórmula de arranjo eu até digo que vocês podem deixá-la de lado, ela tem pouca aplicação, né? O PFC é mais prático. Mas para combinação, gente, o PFC vai te ajudar mais do que te atrapalhar. Tá? O PFC não, desculpa, a fórmula te ajuda mais do que atrapalha. O princípio fundamental ali também é bem eficiente, mas se o problema tem muitas etapas, fica muito grande a resolução pelo princípio fundamental. E você pode esquecer de fazer a divisão para jogar o excesso fora. Tá? Então, isso aí que eu preciso que vocês percebam a diferença entre combinação, que é quando eu descarto situações que se equivalem, e os outros processos que a gente falou na aula passada, que é arranjo e permutação, que a ordem importa. Quando a ordem importa, eu uso os métodos que a gente viu na última aula. Quando a ordem não interessa, eu uso combinação. Agora, quando é que eu sei se a ordem importa ou não? Interpretação, gente. Eu não vou estar do seu lado o tempo todo para poder te orientar. Então, seja crítico na hora que você fizer a leitura. Se questione, peraí, isso aqui tem relevância na ordem? Se tiver, você tem que saber que é uma sequência. Se não tem relevância da ordem, aí é uma combinação. Beleza? Deu para entender o exemplo aí? Deu para entender a técnica usando o princípio fundamental, usando a fórmula? Dúvida? Não, professor? Não. Não, de boa. Então vamos lá, continuando aqui, vamos passar para frente. Ah, aqui é a continha, ó. Eu vou limpar a tela, gente, é porque aqui a conta estava feia. Olha lá, ó, 10 fatorial, 10 agrupado 3 a 3, né? É uma combinação, é a notação que eu gosto de usar, aqui é a notação clássica, né? Combinação de 10, 3 a 3, o cálculo dos fatoriais e o total de agrupamento que dá para a gente poder formar. Análise, como eu falei semana passada, se aprende fazendo exemplos, né? Fazendo questões clássicas para poder te dar base para fazer outras questões. Essa aí, ó, uma prova consta de 15 questões, das quais o aluno deve resolver 10. De quantas formas ele poderá escolher as 10 questões? Gente, independente de qual questão você escolha, de 15 você tem que resolver 10. Então, pelo próprio enunciado, já dá uma ideia muito clara para a gente que a ordem não interessa, a ordem não importa. Então, esse exercício também é um problema de combinação. Eu vou pegar as 15 questões e vou formar agrupamentos de 10 questões. 15, 10 a 10 seria 15 fatorial sobre 10 fatorial, 15 menos 10 dá 5 fatorial. E aí você teria que abrir toda a conta, caso fosse necessário, se o exercício não deixar indicado, vários deles deixam indicado. Isso aqui daria 3.003 possibilidades de escolha para poder responder as questões da prova. Certo? Tudo bem nesse aí? Esse aí é tranquilão, né? É só ver se a ordem realmente não tem interesse para a gente. Uma questão um pouquinho mais elaborada. Ó, de quantas formas podemos escolher 4 cartas de um baralho de 52 cartas, sem levar em conta a ordem delas, de modo que em cada escolha haja, olha só isso aqui, ó, haja pelo menos um rei. Tá? Essa questão dá para fazer de duas maneiras. O método construtivo, passo a passo, e o método de excluir aquilo que não te interessa. Dá para usar os dois métodos aí. Tá? Eu vou tentar mostrar os dois para vocês verem como é que funciona. Primeiro, o problema maior de carta é que nem todo mundo conhece as cartas de um baralho. Antigamente isso era muito popular, os exercícios. Hoje em dia, nem tanto. Mas qual que é a ideia? O baralho tem 4 naipes, que são 4 desenhos específicos. Se você pegar 52 e dividir por 4, dá 13. Então, você tem 13 cartas de cada naipe. Ou seja, você tem 13 cartas de ouros, 13 cartas de paus e por aí vai. E aí, quando ele fala sobre rei, existem 4 reis, um de cada naipe. Então, num baralho, vamos colocar essa informação, 4 reis. Eu falo assim, professor, mas eu estou escrevendo reais, gente, olha a situação. Então, assim, eu não conheço as cartas do baralho. Por isso que eu estou dando uma dica para vocês aqui.
Porque atualmente as questões de vestibular, elas têm trazido às vezes até a imagem das cartas todas abertas assim, sabe, mostrando todas as cartas do baralho para o aluno ter noção do tipo de estratégia que ele tem que usar. Antigamente não dizia nada, a gente tinha que conhecer as cartas aí. Hoje, como trata-se como jogos de azar em muitos casos, então não tem sido tão difundido. E quando eles colocam, eles fazem a questão de espalhar as cartas numa imagem para que o aluno tenha noção da estrutura, porque não é popular como antigamente. Antigamente jogava-se muito baralho, hoje em dia é menos comum. 4 reis tem no pacotinho dessas cartas aí. Eu vou fazer o caso de construção passo a passo. Depois eu faço de exclusão, tá? E você escolhe aquilo que você achar mais fácil. Ele está querendo que haja pelo menos um rei entre as 4 cartas selecionadas. Então eu tenho que ter em mente o seguinte: eu vou ter que selecionar rei e demais cartas. Ou seja, eu tenho que ter rei e demais cartas. Gente, você monta combinações separadas. Você vai fazer o filtro do rei e o filtro das demais cartas. Então, por exemplo, dos 4 reis, eu preciso ter pelo menos um, então eu tenho que ter um pelo menos. Posso ter 2, posso ter 3, ou posso ter os 4 reis aí, tá? Então, uma maneira de fazer seria assim, ó. Dos 4 reis que há no baralho, eu seleciono um deles. 4, 1 a 1. A ordem importa? Não. Ele quer que haja rei. Ele não pediu o naipe do rei, tá? Então não tem necessidade da ordem. Por isso que eu estou usando combinação. Aí eu uso um E aqui como conectivo, que eu vou ter rei e demais cartas, tá? Essa é a possibilidade. Então é vezes. As demais cartas também é uma combinação, onde eu vou pegar agora o seguinte: demais cartas são 52. Se eu vier aqui tirar os 4 reis, sobram 48. Então, demais cartas são 48 cartas quaisquer. Então, de um conjunto de 48 cartas, eu preciso selecionar 3. Por que 3? Porque o seu grupo de cartas são 4. Então, você pegou uma que é rei, as outras 3 têm que ser demais cartas quaisquer. Tá? Então, esse produto de combinações aí, possibilidades de filtrar um rei, possibilidades de filtrar 3 cartas quaisquer, quando você multiplica, você tem todas as combinações de um rei e 3 cartas quaisquer. Essa é uma possibilidade. Aí vem o conectivo ou, não é mais. Eu posso ter rei, eu vou pôr rei e DC, tá? Demais cartas. Eu posso ter 2 reis e posso ter das 48 cartas, 2 também. Importante que quando eu falei para vocês que isso aqui é didático, essa notação do número binomial, é porque olha que aqui no denominador do binomial, se você soma, dá 4, que é o tamanho do seu agrupamento. E o numerador, se você somar, dá 52, que é o tamanho do seu conjunto. Tá vendo? Então, por isso que eu acho que é bem didático. Eu coloquei 4, 2 a 2, que são 2 reis aqui que eu vou selecionar. Eu tenho que selecionar 2 cartas quaisquer. Tá vendo? Então, das 48, 2. Ou, outra possibilidade, gente, rei e demais cartas. 4 reis, seleciono 3 quaisquer, vezes das demais cartas, eu seleciono uma. Você vai vendo que eu vou aumentando o número de reis e vou diminuindo o número de cartas quaisquer, né? Depois, ou, então, mais, rei e demais cartas, eu posso ter os 4 reis selecionados os 4, e das 48, eu tomo nenhuma. 48 eu seleciono 0 cartas. Isso aí dá 1, viu? Se você resolver esse binomial, dá 1. Qual que é o problema dessa técnica que eu estou usando para vocês aqui? Muito trabalhoso, né? Porque como ele usa o termo pelo menos 1, abre margem para que eu possa ter um rei, ou 2, ou 3, ou 4. São todos, tá? Então é um método que é possível usar? Sim, mas vai te tomar muito tempo, vai gastar tempo de prova. Tem uma possibilidade mais rápida de resolução? Tem, eu vou te mostrar agora. Mas antes, essa estratégia que eu mostrei aí está clara? Vocês conseguiram entender como é que é? Sim, professor. Porque vocês observem que começa a ficar mais densos os exercícios, né? Eles vão ficando mais complexos um pouco. A outra Sim, pode falar. Oi. Não, tá claro, você tá falando que tá claro. Não, beleza, Nico. A outra possibilidade, que é o método de excluir o que não serve. Esse método, ele não é tão prático de raciocinar, mas ele é rapidão para fazer. Então, nos vestibulares, normalmente, quem cria as questões pensa nesse método que eu vou fazer agora, que é o de excluir o que não serve, tá? Mas se você não conseguir pensar na hora, você faz o construtivo, você garante a questão. Bom,
qual que é o que eu vou fazer agora? Jogar fora o que não serve. Para eu jogar fora o que não serve, eu vou pegar e vou primeiramente calcular todas as possibilidades. Quando eu pego 52 cartas e agrupo 4 a 4, eu estou montando todos os agrupamentos, todos, sem exceção. Agrupamento que tem o rei, agrupamento que não tem o rei, tá tudo aí. Só que isso não serve para mim, porque tem que haver pelo menos um rei no meu grupo de 4 cartas. Então, o que eu faço agora? Ali são todas? Eu descarto aquilo que não serve. E o que é que não serve? Não serve que eu tenha um agrupamento que não apresente rei algum. Então, eu vou subtrair aqui a seguinte possibilidade. Você tem 52 cartas, não é? Se você jogar os 4 reis fora, você não vai ter 48? Então, essas 48 aí não apresentam rei. Então, eu vou pegar 48 cartas quaisquer e vou agrupá-las de 4 em 4. Isso aqui quer dizer para mim que é sem reis. Não tem reis, tá? Então, assim, professor, mas o que me garante que não vai ter rei nessa combinação? Gente, a possibilidade de calcular a chance de tirar os 4 reis do baralho, os 4 valetes, ou as 4 damas, ou os 4 números 2, por exemplo, é a mesma. Se a nossa possibilidade fosse tirar fora, por exemplo, os 4 ases do baralho, o raciocínio é o mesmo. Tá? Então, você tem que saber a técnica de como que subtrai. Tá? Porque aí é a contagem. Para eu não ter rei nas 4 cartas selecionadas, é 48, 4 a 4. Por que 48? Tirei os 4 reis, sobrou de 52, sobrou 48. Eu filtro 4 cartas quaisquer aí dentro. Tá? E aí, quando você faz essa diferença, você vai ter o mesmo resultado. Eu não calculei não, viu? Eu deixei só indicado. Porque, igual eu falei semana passada para vocês, a técnica de resolução é a mais interessante, porque o resto é conta. Né? Então, se você sabe a técnica, já te ajuda demais. O mais difícil é pensar nesses raciocínios aí. Tá? Aí a conta já teria terminado. A conta, sim, o raciocínio. Né? Aí você teria só que abrir caso o exercício pedisse. Mas na maioria das vezes, quando o valor é grande, o caso desse aí é valor grande, ele deixa só indicado. Tá certo? Essa estratégia que eu fiz aí agora na segunda possibilidade, aí vocês entenderam como é que é? Sim, professor. Sim. Então vamos embora, vamos seguindo em frente aí o nosso esquema aqui. Ó, temos 10 homens e 10 mulheres. Quantas comissões de 5 pessoas podemos formar, né? Em cada comissão deve haver 3 homens e 2 mulheres. Problema clássico. Hoje em dia nos vestibulares vem assim: considere que um hospital tenha 5 médicos, 10 enfermeiros e 8 técnicos de radiologia. Quantas comissões você pode formar com 2 médicos, 3 enfermeiros e 2 técnicos de radiologia? É o mesmo raciocínio que eu vou te mostrar aqui. Questão clássica que normalmente aparece. Aí o que eu tenho que fazer? Nós temos um total de 10 homens e 10 mulheres aqui. Vocês vão formar uma comissão de 5 pessoas, das quais, necessariamente, 3 têm que ser homens e 2 têm que ser mulheres. Então, você quebra em partes. Você vai ter aqui homens e mulheres, hein? A sua comissão tem homem e mulher. Então, é produto também. Se usasse o conectivo ou, seria soma. Né? Como é que eu faço para poder calcular o agrupamento de homens? Dos 10 homens, você não tem que selecionar 3? Então, você vai pegar dos 10, 3 a 3. Combinação, porque a ordem não importa. Qualquer homem vale aí para formar a comissão. Vezes mulheres, gente. Das 10 mulheres, eu tenho que selecionar 2. Então, mulheres, 10, 2 a 2. Igual eu te falei na tela anterior, olha o quanto que é didática essa estrutura. 10 mais 10, 20 pessoas. E 3 mais 2, 5, que é o tamanho do agrupamento que você tem que formar aqui. Tá? Resultado disso aqui, 10, 3 a 3 vai dar 120, 10, 2 a 2, 45. Se você fizer o produto disso, dá 5.400. Tá? Mas é igual eu disse, se você deixar essa estratégia pronta, já ajuda muito. Tá? Já é uma boa parte aí encaminhada aí do processo. Tudo bem? Esse exemplo aí também tranquilo? Deu para entender? Deu para lembrar como é que é? Sim, professor. Tranquilo. Lembrando que
é muito comum em prova vir esse modelo, e aí você resolve do mesmo jeito. Esse caso do médico, enfermeiro e técnico de radiologia que eu falei, segue esse raciocínio aí, tá? Só que você faz por especificidade, né? Por profissão, pra você poder montar o produto e montar a comissão que o hospital vai precisar lá para uma cirurgia, por exemplo, que é o que eles contextualizam, né? Normalmente eles fazem esse tipo de contexto. Deixa eu limpar aqui, que é outra questão clássica, ó. A ideia sempre é pegar as mais tradicionais para dar a base para vocês fazerem questões mais ou menos no mesmo estilo. São dados 12 pontos de um plano, dos quais 5 deles, e apenas 5 deles, estão alinhados. Tá? Quantos triângulos distintos podem ser formados com vértice em 3 dos quaisquer 12 pontos? Então, a ideia é a seguinte. Esses 5 pontos alinhados significa que você vai ter 5 pontos aqui, ó, na mesma direção. Ou seja, existe uma reta que passa por esses caras aqui. E você vai ter outros 12 pontos quaisquer, né? Deixa eu colocar aqui. Outros 12 não, outros 7, né? São 12 ao todo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo. Aqui ainda há a possibilidade de ter 3 alinhados, mas ele fala aqui, ó, 5 e somente 5 estão alinhados. Então, ele garante que não há outros pontos que vão manter alinhamento. A não ser que ele seja alinhado 2 a 2, porque sempre por 2 pontos distintos traça-se uma única reta. Gente, ele quer formar triângulo. Então, pensa no negócio comigo aqui, ó. Se você vier aqui, escolher um ponto aqui, esse ponto e esse ponto, e ligar esses caras, vai formar um triângulo. Vamos supor que aqui seja o ponto A, o ponto B e o ponto C. Triângulo eu posso chamar de ABC, triângulo BAC, triângulo CBA e por aí vai. A ordem dos vértices não importa, tá? Você pode nomear o triângulo do jeito que você quiser. E se a ordem de seleção de vértices não tem interesse para a gente, isso é combinação. Também é uma combinação. Agora, como é que eu faço para calcular o total de triângulos possíveis aqui de serem construídos? Você tem um método de excluir aquilo que não serve, que é o mais prático, é o mais tradicional aqui para a gente poder usar. E tem um método de construir também, passo a passo, mas te dá um pouquinho mais de trabalho. Que a ideia é basicamente essa aqui, ó. O método exclusivo que a gente fez na tela anterior ali seria assim. 12 pontos agrupa 3 a 3. Aqui são todos os casos, sem exceção. Pega os 12 e agrupa 3 a 3. Só que aí o que vai acontecer? Você vai ter possibilidade de pegar esse ponto e esse, que está no plano. E aí esses 3 carinhas aí não formam triângulo, porque eles estão no mesmo alinhamento. Lembra que lá da geometria espacial de posição, que vocês viram no colégio, eu nem trabalhei ela aqui, porque igual eu falei para vocês, a frequência dela em vestibular é baixa, e ela, para ser dada de maneira clara, bem detalhadinha, leva-se muitas aulas, né? Porque é tudo por meio de demonstração, de justificativa, de postulado, teorema. Mas lá na geometria espacial de posição, você deve ter a lembrança da determinação de plano. Para determinar um plano, é necessário 3 pontos não colineares. Aí tinha umas consequências desse postulado, né? Mas 3 pontos não colineares. Ponto alinhado, esquece, forma reta, não forma triângulo, tá? Então, essa possibilidade não serve. E aí, o que eu tenho que fazer? Calcular todos os casos e jogar fora aquilo que não serve. O que não serve? Pegar esses 5 pontos vermelhos aí e agrupá-los de 3 em 3. Isso não forma triângulo. Então, eu pego 5 pontos, 3 a 3 e descarto pontos alinhados, né? Ou colineares, certo? Aí, ao fazer essa conta, você terá exatamente o número de triângulos possíveis aí de serem calculados. O resultado, depois, quem quiser fazer, eu tenho depois o resultado aqui, 210, tá? Aí, se você depois quiser comprovar o número de triângulos. Tem outro jeito de fazer? Tem. Tem. Uma outra maneira, que é o método de construir cada etapa do seu raciocínio aí. Problema que vai te tomar tempo na resolução, né? Seria pensar assim, ó. Você separa em partes. Você tem 5 pontos alinhados e você tem 7 que não estão no mesmo alinhamento, né? Então, você faz por partes. Dos 7 pontos, você seleciona 1 e dos 5 pontos alinhados, você seleciona 2. Assim, ó. Pega um carinha aqui e pega o 2 aqui, ó. Aí forma triângulo, tá? Ou, qual que é a outra possibilidade? Dos 7 pontos, você seleciona 2 quaisquer e dos
5 alinhados, você seleciona só um. Tá vendo que eu tô filtrando? Eu pego os pontos não colineares, seleciono o ponto lá e pego da reta. Depois pego da reta e pego dos pontos não alinhados. De maneira que eu sempre tome o cuidado. Se eu peguei 2 na reta, eu pego um fora dela. Se eu peguei 2 fora dela, eu pego um na reta. Tá certo? Esse processo também vai te levar para o mesmo resultado, que é o método construtivo. Tá? Só que o método excluir o que não serve é mais prático, mais rápido. Eu acho elegante essa segunda resolução, mais interessante. Né? Eu até brinco muito em sala de aula, falo, ó, segunda fase, se você tiver tempo, faz essa segunda etapa aí, que ela é mais elegante, ela é mais interessante do que a primeira, porque aí sua resolução fica diferente do seu concorrente. A chance de você ter uma pontuação maior, mesmo que a resposta seja a mesma, existe. Né? Se o avaliador gostar da sua resolução, ele te dá uma pontuação um pouquinho maior. Que é assim que desempata na segunda fase. Né? Eles olham a resolução mais elaborada. Tá bom? Mas assim, isso também não quer dizer que a primeira resolução é fraca, não vai te beneficiar, não. Até porque ela é clássica, né? Esse exemplo aí dos pontos para formar triângulo, tudo certo? Dúvidas? Professor, eles olham a resolução mais elaborada, mas isso não é tipo subjetivo? Eles têm na banca, eles têm uma resolução esperada pela banca, né, Guilherme? Então, tem uma resolução que eles esperam que o candidato faça. Quando você faz a resolução próximo daquilo, ou exatamente aquilo, a sua nota é maior, porque é aquilo que eles imaginam que o aluno fosse fazer mesmo. Quando você vai no método da tentativa e erro, um método mais simples, às vezes, dependendo do curso, claro, aí a sua nota costuma ser um pouquinho inferior para o critério de desempate, né? Agora, se não houve empate, aí a sua nota pode ser integral também. Eu digo assim, o que a gente sempre ouve dizer e já leu a respeito, é que se eu resolvi a questão e você também, nós dois chegamos em 210 como resposta, vamos supor que a resposta que eles esperam é essa segunda aqui, ó, que a banca vai esperar essa segunda. Aí a tendência é que eles desempatem por aqui e eu possa passar na tua frente. Mas é uma coisa que é difícil você saber, né? Porque como é tudo, igual você falou, é subjetivo, né? Você não tem acesso a isso. Então é difícil saber. Aí a gente dá algumas dicas, né? Na aula da segunda fase, lá na hora de fazer a segunda fase, se você tiver uma resolução mais interessante, você falou, opa, quase ninguém vai pensar nisso. Você coloca, pode despertar ali a atenção do avaliador, né? De quem vai fazer a sua correção. Certo? Mas isso aí é empate. Empate é difícil de ter também, viu? Normalmente entra a galera lá na quantidade certa, sem que haja várias pessoas empatando. Ó, esse outro exemplo aqui. Obtém um número de maneiras que 9 algarismos, 0 e 6 algarismos, 1, podem ser colocados em sequência de modo que 2 algarismos 1 não apareçam juntos. Gente, você tem 9 zeros, então deixa eu colocar aqui. 9 zeros e tem 6 uns, né? E eu tenho que distribuir esses caras de maneira que jamais eu tenha 2 uns lado a lado, ou de modo que 2 algarismos 1 não apareçam juntos, certo? Só quando ele fala 2, é que aqui o texto não está claro. 2 ou mais, viu? Essa é a ideia. Que 2 ou mais deles não fiquem lado a lado. 3 não serve. Sabe por quê? Se você tiver 3 algarismos 1 lado a lado, você não passa pela condição de ter 2 lado a lado. Então, isso aí também está fora de cogitação. Tá certo? Como é que a gente faz para resolver esse tipo de problema? Esse também é clássico, não é muito comum de aparecer, mas quando vem, derruba quase todo mundo. A ideia é o seguinte: a sua restrição são os algarismos 1, não é? 2 algarismos 1 lado a lado. Então, pega esse monte de zero que você tem aí e espalha eles de maneira linear. Tipo assim, ó. Coloca todos os 9 zeros aqui na sua tela. 5, 6, 7, 8, 9. Pus os 9 zeros. Agora, sabe o que você faz? Você vai abrir vaga entre um zero e outro, porque sempre deve haver zero entre os algarismos 1, tá? Tipo assim, ó, essa sequência aqui pode, ó. Eu tenho 6 uns, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Isso aqui pode. Eu posso ter mais zeros próximos, que é o que vai acontecer, mas sempre entre o número 1 vai ter um zero à esquerda e um zero à direita aqui, sempre, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir vagas antes de cada algarismo zero e depois de cada algarismo zero. Esses tracinhos aqui são vagas.
para que você possa encaixar os algarismos 1. Quantas vagas eu abri? Se a gente contabilizar aqui, ó, são 10, quer ver? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços, 10 traços que eu fiz. Isso aí para que eu possa encaixar o algarismo 1. E aí a ordem dos algarismos não importa. Então eu faço uma combinação desses 10 espaços 6 a 6, porque eu tenho 6 algarismos 1 para colocar em 10 vagas, tá? Então eu faço uma combinação de 10, 6 a 6. Combinação de 10, 6 a 6 vai dar 210 também, viu? Se você abrir aí a combinação, dá 210 agrupamentos, certo? Essa questão já é mais enjoada. E aí você tem que saber a estratégia de resolução, tá? Então é meio clássica também, igual eu disse. Se vier um outro exercício onde ele coloca letra, fala assim, ó, nós temos 9 letras A e 6 letras B. De quantos modos a gente pode fazer sequência de A's e B's de maneira que 2 B's não fiquem juntos? É o mesmo raciocínio. Você espalha a letra que não tem restrição, abre vaga antes e depois e encaixa a outra fazendo combinação nos espaços que foram disponibilizados aí. Certinho? Deu para entender o esquema, a estratégia? Sim, professor. Eu errei Deu. uma questão dessa mês passado na prova. Essa é Só enjoada. que era de A e B. Era de A e B. Igual eu falei, A e B? É. E se você me falar assim, Gustavo, você sabe fazer outro jeito essa questão? Não sei, cara. É a única maneira que eu sei fazer é assim. Nunca vi nenhuma outra estratégia também, né? Porque a gente vai baseado em modelos que a gente já trabalhou, que a gente já resolveu em momentos anteriores. Então, não sei. Se você falar assim, tem uma outra estratégia? Eu, particularmente, não conheço. De todos os livros que a gente consulta aqui, pesquisa, o único modelo que eu já vi é isso aí. Eu arrumei um rolo, mas é tão básico, né? O jeito que Mas que a conta. Mas é o que eu falo, Matheus. Análise combinatória é exigente, mas se você tiver estratégia, tiver visto o modelo de resolução, você vai matar a questão, cara. Você vai fazer. Agora, se você pegar uma questão do Enem, que às vezes é uma questão inédita, que você nunca viu nenhuma semelhante, não tem nenhuma que seja parecida, aí dificilmente você acerta. Porque aí tem uma especificidade ali que você nunca viu, cara. Aí é difícil de acertar. Por isso que eu sempre bato na tecla, né? Eu sempre oriento vocês assim, ó. Fazer os exercícios clássicos nas aulas para dar base, para depois você tentar bater em cima dos vestibular, porque os vestibular muitas das vezes ele é semelhante a esses clássicos, uma coisa ou outra que vai mudando, às vezes uma restrição ou outra que vai mudando. Certinho? Beleza. Pode apagar isso aqui? Vou falar de permutação com elemento repetido agora, hein? Ó, permutação com elementos repetidos. A gente fez permutação simples semana passada, né, que é quando você usa caracteres que são distintos, que nenhum caractere repete. Só que pode ocorrer de você ter caracteres que repetem. Por exemplo, a palavra homo. Ó, homo. Se eu pedir para você montar todos os anagramas da palavra homo, normalmente passa pela cabeça fazer o seguinte: você tem 3 caracteres, então 3 deles podem ocupar a primeira posição, 2 ocupar a segunda e 1 ocupar a terceira, arremete ao raciocínio de 3 fatorial. Porém, não é isso. Porque se eu falar para você que eu troquei os Os de lugar, o anagrama não muda. Quer ver? Deixa eu numerar. Não tem numeração não, mas só para você ver que eu estou trocando os Os de lugar, tá vendo? Troquei o O com índice 1 pelo O com índice 2. O anagrama é o mesmo, O-M-O. Então, isso aí eu não conto 2 vezes, eu conto uma vez só. Você tem que jogar o outro fora. E tem outros anagramas, né? Ao invés de ser 6, que daria isso aqui, ó, se você colocar o O1 e o O2 e o M, depois colocar O2 e um M, é o mesmo anagrama. Se você coloca M, O1, O2, M, O2, O1, é o mesmo anagrama. Então, do 6, na realidade, você vai jogar 3 fora. O resultado certo não é isso. São 3 opções, né? A resposta certa é 3 e não 6. Para essa palavrinha homo, né? Como é que é a técnica disso? Como é que é o lance para eu poder calcular? A gente usa aquele esquema de dividir pelo fatorial da quantidade de caractere que repete, tá? Então, a gente faria assim, ó. Para a palavra homo, a gente usaria o seguinte raciocínio. 3 fatorial são todas as permutações, né?
eu vou dividir pelo fatorial da quantidade de letra que repete. Nós temos 2 Os, então eu divido por 2 fatorial. Por que 2 fatorial? Para contabilizar os Os que eu tenho ali. Como são 2, eles vão trocar entre eles de lugar, né? Então, eles trocam de 2 fatorial modos. E aí, esse 2 fatorial do denominador joga o excesso fora. É igual a combinação. Ele descarta o excesso. Então, você vai ter aqui 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Cortou, olha lá, ó. 3 é a resposta. Certo? Então, esse é o raciocínio. Eu mostro uma palavrinha pequena para vocês entenderem como é que seria no PFC, fazendo na raça, na verdade, e como é que você faz ali pela permutação com elemento repetido. A fórmula é essa aqui, ó, tá? Qual que é o raciocínio? Isso aqui, todos os caracteres da palavra. Caractere que repete e que não repete. E aqui é o fatorial dos caracteres que repetem. Então, repetições. Tá? Por exemplo, palavra arara. Tem 3 As e 2 Rs, né? Então, 3 As e 2 Rs. Como é que é a permutação desse cara aqui? Permutação de 5, onde 3 As repetem e 2 Rs repetem também. Então, por notação aqui de permutação com repetição, a gente faria 5 fatorial sobre 3 fatorial e 2 fatorial. Tá? Que vai dar, eu acho que 10 aqui, né? Simplifica o 3 lá, fica 20 dividido por 2, isso mesmo, 10 anagramas. Se você fizesse 5 fatorial, dariam 120 anagramas, viu? 120. Mas como tem caractere que repete, que você tem que jogar a repetição fora, aí dá um total de 10. Certo? Esse processo aí de permutação com repetição também, tranquilo? Deu para lembrar bem ou não? Sim, professor. Ó, isso aí não usa só com anagrama, hein? Vocês vão ver uns problemas agora que a gente também usa essa técnica. Ela é extremamente popular, extremamente comum nas provas. Então é importante saber modelo, é o que eu falo. Modelo de exercício para saber entrar com a técnica específica. Tem aluno que fala para a gente, fala, não posso usar o PFC? Problema, gente, é que o PFC, em muitas situações, ele gera cálculos grandes demais. Tá? Igual aí você teria que fazer o PFC e dividir pelo fatorial das letras que repetem. O problema é lembrar disso. Quando tem repetição, já vem quase que instantaneamente na cabeça de vocês que ali é permutação com elemento repetido. Tá? Ó, um outro exemplo aí, anagramas da palavra analítica. Você observa que a palavra analítica está sem acento, né? É uma coisa que eu comento sempre com o pessoal. Não costuma colocar letra com acento, porque o I acentuado é diferente dos demais Is, tá certo? Então, faria diferença. Então, eles não costumam pôr. E aí você enxerga os Is como tudo a mesma coisa. Ah, aqui eu pensei que estava pronto. Não está, não. Vamos lá. Permutação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. Isso, 9 caracteres. O que repete? A, 3 As. O que mais? 2 Is. Só, hein? As e só, né, gente? O resto não está repetindo, não. Então, seria 9 fatorial dividido por 3 fatorial e 2 fatorial. Tá? Então, 9 fatorial sobre 3 e 2 fatorial. O resultado disso aqui dá grande mais, ó. 30.240 anagramas da palavra analítica. Certo? Claro que quanto maior a palavra, maior vai ser o número de anagramas que serão construídos, né? Principalmente se tiver pouco, tiver muito elemento repetido, ou melhor, com pouca repetição, mais anagramas. Com mais caractere que repete, o número de anagrama dá uma diminuída legal aí. Esse aqui, ó, em momento nenhum você vai saber que tá explícito que é anagrama, que é permutação com elemento repetido. Mas você tem condição de entender isso. Porque olha só, existem 6 bandeiras, tudo do mesmo formato, sendo 3 vermelhas e 3 brancas. Dispondo-se ordenadamente dispondo-as ordenadamente no mastro, quantos sinais diferentes podem ser emitidos com elas? Então, tipo assim, se você trocar elas de lugar, quantos sinais? Cada disposição das 6 bandeiras é um sinal. Certo? Então, você vai ter lá bandeira vermelha, 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 branca, branca, branca. Outro sinal que você teria, vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho, branco. Ou então tudo branco e depois tudo vermelho. Cada situação dessa é um anagrama diferente. Você tem caractere que repete. Então, você vai vir aqui fazer uma permutação de 6, onde 3 vermelhos e 3 brancos que são repetidos.
E aí isso vai dar o quê, gente? 6 fatorial, divide por 3 fatorial, 3 fatorial. Ao abrir a conta aí, a gente chega em 20. 20 sinais possíveis de serem emitidos. Em momento nenhum está te falando que é permutação com elemento repetido. Mas como você tem bandeiras de mesmo formato, de cor igual, se você trocar a cor da bandeira aí sendo a mesma cor, não vai mudar nada. Então você já tenta condicionar a sua cabeça para isso. Opa, isso é permutação com elemento repetido. Certinho? Tranquilo, né? Sim, professor. Essa aqui é clássica, né? Na prova da UFA aí, há alguns meses caiu uma dessa aí, numa das provas, até tem comentado isso em sala de aula, mas sempre cai. Só que não desse jeito, eles colocam um outro contexto. A ideia aqui é basicamente essa. Você tem um homem que encontra-se na origem do sistema cartesiano ortogonal, na origem do plano ortogonal, ele só pode dar um passo de cada vez para o norte ou para o leste. Então, ele tem uma condição de deslocamento. Ele vai movimentar ou para norte ou para leste. Ele vai para oeste e sul? Não. Ele não pode... Se ele vai para a direita e para cima, ele não desce e não vai para a esquerda. Porque senão você fica tocando de roda e pegando várias rotas. Aí fica difícil de resolver o problema. Tá? Então, a ideia aqui é o seguinte. Você tem o ponto aqui 0, 0, que é a origem de onde o homem vai partir, né? E ele tem que chegar nesse ponto aqui, gente, ó. Quantas trajetórias, ou seja, caminhos existem até o ponto 7,5, que é o ponto que está aqui destacado de vermelho. Acompanha comigo o seguinte, esse desenho que está aí é um trajeto possível. Aqui ele caminhou um passo para leste, norte, norte, leste, 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 norte, leste, 2 nortes e 2 lestes. Pronto. O trajeto dele foi esse aqui, ó, leste, 2 nortes, 3 lestes, norte, leste, norte, norte, leste, leste. Tá? Esse foi o trajeto dele. Esse é um percurso possível. Existem muitos. E aí, como é que eu vou fazer para determinar todos os outros? Você não vai fazendo na raça, um a um, porque não dá, é inviável. Né? Tem muito caminho aí. Então, qual que é a dica que eu sempre passo para vocês aqui? Ó? Você vai fazer o seguinte, deixa eu só dar uma limpada aqui na tela, tirar esses símbolos aqui para ficar menos poluído. Você não perde generalidade nenhuma se você usar o caminho mais prático para ele. Qual que é o caminho mais prático? É o que dá menos volta. Tipo assim, ó, ele vai caminhar aqui, ó, leste, leste, na horizontal, até chegar no finalzinho. Depois para cá, ele vai caminhar norte. Deixa eu tentar separar aqui, que eu tenho 5 espacinhos. Ó. Então, norte, 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 norte. Pronto. Caminhei na horizontal e depois na vertical. Vamos escrever o meu percurso? São 7 lestes, né? E 5 nortes. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, esse é o trajeto mais simplesão, né, que teria aqui. Conta o número de L que tem nos dois. Se você olhar o de cima, tem 7 L's e tem 5 N's. O meu também, esse aqui que eu fiz, ó, 7 L's e 5 N's. O que isso significa? Que o número de trajetórias possíveis que o homem realize é a permutação desses caracteres. Tá? É a permutação entre L e N, norte e leste. Né? Lembrando que se eu trocar leste com leste, norte com norte, não muda o meu anagrama, digamos assim, né? A minha sequência. Então, isso aqui é permutação com elemento repetido. A gente tem um total de 12 caracteres, dentre L e N, onde 5 são N's e 7 são L's. Então, ficaria 12 fatorial sobre 5 fatorial e 7 fatorial. Que seria a permutação aí. Daria aqui, ó, 792 quando abre o cálculo. Né? 792 caminhos possíveis. Tudo bem? Esse processo aí também deu para entender? Vocês já fizeram semelhante? Alguma dúvida? Não, professor. Para mim tá de boa, né, Pimenta? Eu acabei de ver essa matéria agora. Inclusive os exemplos não estão mudando muito, né? Não. É os clássicos que eu uso sempre, então tem um ou outro aqui que talvez você não viu, esse da bandeira você não tinha visto, aquele do 0 e 1 também não. Não. Esse sistema ortogonal eu fiz também em sala, então não mudou muito não. Ó, vamos considerar o seguinte, vamos supor
esse ponto aqui, ó, x4 para y3, 4, 3. Como é que tem vindo no vestibular? É muito comum ele falar assim, ó, determine o número de trajetórias para que o homem saia da origem, chegue no ponto 3, 4, e do ponto 3, 4 ele vá até o ponto 7, 5, que é onde a gente estava lá. Aí muda o raciocínio. Como é que você vai pensar nisso? Você vai fazer primeiro o trajeto da origem até 4, 3, contar o número de leste e norte, fazer a permutação com repetição, e do 4, 3 ao 7, 5, você faz outro percurso, partindo aqui, ó. Por exemplo, ó, aqui você teria 2 nortes, né, para caminhar, ó, norte, norte. Como eu estou no 4, eu vou ter 3 lestes aqui, gente. Leste, leste, leste. Aí você faz a permutação com repetição desse ponto até o final e da origem até esse ponto. E aí o que eu faço? Eu multiplico ou somo? Multiplico. Porque você vai do 0, 0 até o 4, 3 e do 4, 3 até o ponto 7, 5. É sucessivo, né? Não é o ou, é o e. E aí você faz a multiplicação. Normalmente nas provas é assim que eles processam o exercício, né? Eles colocam com um ponto lá no meio que é obrigatório que você passe por ele. Tá certo? Mas não muda muito. É o que a gente fez aqui, só que com 2 etapas, tá? Mas questão clássica, hein? Isso tem caído ano a ano, a gente tem visto isso nas paulistas, na UF caiu agora há pouco tempo, então na UF não é a primeira vez que vem, não. Tem um vestibular um pouquinho de anos anteriores aí que também veio isso na segunda fase, na primeira fase. Então é importante saber como é que usa a técnica aí, né? Bom, partições ordenadas. Nicolas viu tudo isso hoje, hein, gente, na aula. Partições ordenadas, olha só. De quantas maneiras podemos colocar 10 pessoas em 3 salas ABC, de modo que em A fique 4 pessoas, em B fique 3 e em C fique 3 também. Isso aqui é uma técnica de combinação, tá? Só que essa técnica de combinação, ela vai dividindo em etapas. Então, qual que é o raciocínio aqui? Você vai ter a sala A, a sala B e a sala C, né? A gente vai ter que distribuir as pessoas aqui dentro. Primeira condição, você tem 10 pessoas, na sala A ficarão 4. Então, você vai colocar aqui, ó, das 10 pessoas, você vai selecionar 4 pessoas quaisquer para compor os alunos da sala A. Como não tem restrição de ordem aí, é combinação de 10, 4 a 4, tá? Agora que vem o lance também que às vezes a gente esquece e que na partição ordenada a gente vai estar usando esse esquema. Gente, você vai por decisão, por tomada de decisão. Você já pôs as quatro pessoas na sala A. Você vai selecionar as pessoas da sala B. Na sala B não tem que ter 3 pessoas? Então você vai fazer o que aqui? Uma outra combinação, só que não de 10, porque você já fixou 4 pessoas do seu grupo na sala A. Então você tem agora 10 menos 4, 6 pessoas que sobraram, para você selecionar 3 delas quaisquer. Tá? Então você observa que o numerador ele vai caindo. O numerador do binomial ele cai por conta da gente já ter fixado alguém na primeira sala. E para a terceira sala, que é a sala C, também 3 pessoas. Se você fizer a diferença 6 menos 3, sobram 3 componentes e você vai agrupar exatamente esses caras na última sala. Você vai montar agrupamento na sala A e na B e na C. Então aqui é produto, viu? Tudo E aqui, ó. Você vai multiplicar essas quantidades, certo? Isso aí a gente chama de partição ordenada. Hoje eu fiz isso aí na sala lá de manhã, então deu 4.200 possibilidades. Por que é ordenada? As salas não têm nome? Entenda uma coisa. Essas 10 pessoas, 420 possibilidades, são todos os agrupamentos misturando esse povo todo aí, todas essas 10 pessoas, de tudo quanto é maneira. Porém, se a gente pegar as pessoas de uma sala e trocar para outra, muda toda a sequência. Isso também está sendo contabilizado. Tá? Então, por exemplo, você troca o B com o C de lugar, você pega os alunos que estão na turma C, passa eles para a turma B e o da turma B para a turma C. Isso muda toda a estrutura. Porque, por exemplo, eu estou acostumado com vocês na sala B, né? Então, no meu diário, na minha lista de notas, vocês estão na sala B. Se eu passar vocês para a sala C, isso vai mudar toda a estratégia, né? Vai ter que mudar o sistema, vai ter que mudar todo o diário. Então, é diferente, não é a mesma coisa. Por isso que chama partição ordenada, porque as classes estão nomeadas, classe A, B, C, certo?
Agora, quando não tem nome, aí você vai ter que usar uma outra estratégia que vai vir no exemplo na sequência, que é a partição não ordenada, que aí a ordem de troca dos grupos não tem relevância. Aí você joga essa ordem fora. É difícil enxergar isso, viu? Mas tem que ficar atento ao enunciado. Então, as classes têm nomes A, B, C. Todos esses 420 casos aí já é trocando todo mundo. Troca aluno de sala, troca aquele conjunto de uma sala para outra. Está tudo contabilizado. E tudo é diferente, tá? Que é o que a gente chama de partição ordenada, que é o que mais cai. E aí tem um outro caso, que é a partição não ordenada. Ah, aqui está a resolução. Não está não. É só o esquema aqui que eu fiz para você enxergar aqui as posições, né? Tipo assim, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês verem como é que é. Aqui é só para mostrar como é que as pessoas seriam distribuídas. Então aqui eu pego 10, 4 a 4. Aqui você pega 6, 3 a 3 e aqui também 3, 3 a 3. Vocês observem que a técnica é ir diminuindo o nosso numerador do binomial. Aí, de repente, passa pela sua cabeça assim, mas tem um problema lá atrás que a gente fez, de homens e mulheres, que isso não aconteceu. Não é isso aqui. Lá era comissão com 3 homens, de 10 homens possíveis, e 2 mulheres de 10 possíveis. Então, você estava mexendo em situações diferentes. Eu não estava fracionando o grupo de homem. Eu fiz grupo de homem e grupo de mulher. Aqui não, aqui você está fracionando os alunos da sala. Então, você vai reduzindo. Certo? Beleza nessa técnica aí da partição ordenada? Deu para lembrar como é que é? Sim, professor. Sim. Deu para lembrar sim, Pimenta. Igualzinho, né, Nicolas? Ó, partição não ordenada. O que você tem aqui? De quantos modos 12 pessoas podem ser distribuídas em 3 grupos, tendo cada grupo 4 pessoas? Qual que é a diferença desse problema para o anterior, gente? Esse aqui não tem nomenclatura dos grupos. Eu não nomeei os grupos, né? Então, é o que a gente chama de partição não ordenada. Os grupos não estão ordenados. Eles estão soltos. Significa o seguinte, se você montar o grupo com 4 pessoas, então pessoa A, B, C, D no grupo, pessoa E, F, G, H no outro, FGH e JKL no outro, tá? Vamos supor que você troca esse grupo do meio para frente e esse aqui para o meio, ou então esse com o do meio e esse com o último. É como se vocês estivessem na frente da sala e a gente pedisse para vocês trocarem os grupos, não trocar os componentes, porque essa conta aí a gente vai fazer, é trocar os grupos de lugar. Como os grupos não têm nome, essa troca não tem relevância nenhuma, é diferente do anterior. O anterior era ABC. Se eu troco os alunos de uma sala para outra, muda toda a estrutura. Aqui não. Aqui não muda. O referencial não é o nome dos grupos, porque não tem nome. Certo? Então, a ordem que as pessoas vão trocar ali entre um grupo e outro não tem relevância. Certo? E a gente vai ter que jogar essa ordem fora. Então, no primeiro momento, você pensa igual no anterior. Você pega 12 pessoas e vai distribuir em 3 grupos com 4 pessoas. Então, o primeiro grupo, 4 pessoas nele. Então, chamar de G1 aqui, grupo 1. No segundo grupo, no G2, eu já não tenho mais 12, né, gente? Você já fixou, já sorteou os 4 do primeiro grupo, então você tem 8 pessoas para selecionar 4. E no grupo 3, sobraram 4 para selecionar as próprias 4. É vezes também, porque é sucessivo. Tá? Qual que é a diferença aqui? Eu vou ignorar a ordem. Eu não considero a ordem de troca dos grupos. Aí está contabilizando todas as trocas de alunos. Então, você vai ter o ABC, por exemplo, você vai ter o A com o E, com o F, com o G, o G e o H com o I e o J, está tudo calculado aí dentro. Mas na hora que você começa a trocar os grupos de lugar, isso não tem relevância. Os grupos montados, igual está aí, ó, isso é um exemplo. Se eu trocar eles de lugar, não tem importância nenhuma. Você não tem aí 3 grupos. De quantas maneiras você permuta eles aí, esses 3 grupos? De 3 fatorial maneiras, de 6 modos. Eu consigo formar 6 agrupamentos trocando esses caras de lugar, mantendo os componentes aí dentro e trocando só eles de lugar, certo? E daí eu tenho que jogar essa troca fora, porque não tem relevância essa ordem. Então eu venho aqui, ó, depois que eu fiz a combinação, eu vou dividir por 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Porque é a quantidade de grupos que você tem. Você não tem 3 grupos?
Você divide pela troca de ordem dos grupos, tá? Então, esse aí é mais elaborado, um exercício mais enjoado de raciocinar, tá? E nem sempre a gente consegue fazer, porque isso não passa pela cabeça na hora de resolver as questões. Você tem que ficar atento a isso. Está nomeado? Tem nome, então é ordenado. Não está nomeado, você divide pelo fatorial da quantidade de grupo para jogar o excesso fora, certo? Deu para entender essa aí? Essa aí dá 5.775 possibilidades. Professor, jogar o quê fora? Você joga fora a troca dos grupos de posição. Tá vendo aqui, ó? Eu pego o grupo, igual fazer isso aqui, Guilherme, ó. Vou colocar aqui E, F, G, H, A, B, C, D e o I, J, K, L. Esses 3 grupos aqui, eles vão trocar de 6 maneiras de lugar entre eles, ordenando, né? Entre primeiro, segundo e terceiro grupo. Essas ordens não importam, porque não tem nome o grupo. Diferente do anterior, que lá era sala ABC. Levar o aluno da sala A para a sala B muda toda a estrutura. Aqui não tem nome. Não é grupo 1, grupo 2, grupo 3, não está nomeado. Alfa, beta, gama. Então, essa troca você tem que jogar fora, você tem que desconsiderar. Você não tem 3 grupos? Quantos grupos podem ocupar a primeira posição? Qualquer um dos 3. Quantos ocupam a segunda posição? 2 deles. E a última posição, 1 só. Isso aqui é 3 fatorial, que é a permutação dos grupos, da quantidade de grupos. Você divide por 3 fatorial para jogar o excesso fora. É igual a combinação. Combinação a gente não dividia pelo fatorial para descartar a troca dos elementos, que lá não tinha relevância. Aqui é a mesma coisa. Entendeu? Sim, professor, entendi agora. Mas é difícil, isso aí é enjoado. Isso aí, sempre quando a gente vai explicar em sala, o pessoal fica meio confuso. A gente tem que dar mais exemplo aí de troca para a galera entender. E é um exercício que, quando cai, muita gente erra mesmo por conta dessa especificidade aí. Ok? Outra aplicação importante para permutação com elemento repetido. Soluções inteiras não negativas de uma equação linear, gente. Olha só. Considere a equação linear x mais y igual a 7. E encontremos o seu número de soluções inteiras não negativas. Esse caso aí, você vai determinar todas as soluções dessa equação linear, lembrando que ele não admite solução negativa. Tem que ser número inteiro não negativo. Aí vai entrar só positivo e zero. O nulo vale, o zero vale, tá? Como é que seria isso? Deixa eu ver se está resolvido aqui, ó. Tá aqui, ó. Por tentativa, gente. O x pode ser 0 e o y 7, na hora que você somar dá 7. O x pode ser 1 e o y 6, somou dá 7. Você vai ver que todas aqui, ó, se você somar os dois, dá o total de 7, tá? Aí você vai às vezes pensar assim, mas 1 e 6 e 6 e 1 não é a mesma coisa? Não. Isso é ponto do plano cartesiano. Para o ordenado, a ordem x e y faz diferença, tá? Então não é a mesma coisa. Importa a ordem. Só que vocês observem que o zero também entra como solução. Então, aí nós temos um total de 8 possibilidades, né? 8 situações possíveis de solução. Tem como fazer isso de uma maneira mais prática, mais rápida? Tem. Porque se eu aumentar uma variável aí, ou aumentar a quantidade da soma, fica muito trabalhoso para resolver. Então, a técnica é essa aqui, ó. Você tem x mais y igual a 7. Vamos pegar uma solução. Essa aqui, por exemplo. Não precisa mais do que uma. Vou tentar pegar umas 2 para mostrar um detalhe para vocês aqui. O x é 5, então eu vou colocar 5 bolinhas aqui para o x. Vou pôr o sinal de adição, que é um separador da variável x e y. E vou colocar 2 bolinhas para o y, já que 5 mais 2 dá o total de 7. Outra solução aqui, ó. Essa aqui, ó, 1 e 6. x1 mais 6 bolinhas para o y. O que eu quero que vocês observem? Olha a sequência de símbolos. Na primeira linha e na segunda linha, você vai ver que o número de bolinha e o número de sinal de adição é a mesma coisa. Nós temos 7 bolinhas e um sinal de adição, não é? 7 bolinhas e um sinal de adição, tanto na primeira situação quanto na segunda. Gente, o que está acontecendo entre a primeira representação que eu fiz e a segunda? Houve uma troca de posição do sinal de mais. O sinal de mais deslocou para a esquerda. Tá vendo?
Na verdade, o que houve aí foi uma permutação. Eu troquei o sinal de lugar, uma bolinha. Então, é permutação com elemento repetido de novo. Tá? Você vai trocar a posição dos elementos. Então, isso aqui sugere o seguinte, ó, permutação de 7 não, são 8 símbolos, né? Ó, 7 mais 1, 8. Permutação de 8 caracteres, onde 7 deles repetem. Então, ficaria 8 fatorial sobre 7 fatorial. Isso dá 8, né? Você abre 8, 7, corta o 7 fatorial com 7 fatorial. 8 soluções, que é o que foi representado para a gente aqui embaixo. Tá? Então, essa é a técnica para resolver soluções de equações lineares que tenham a resposta inteira não negativa. Tá? É o método que a gente vai usar para poder resolver. Existe até uma fórmula de combinação completa, mas é muito confusa. E você não vai perder nota se você fizer assim. A permutação com repetição ela é mais didática. Tá? Então, eu sempre uso porque eu acho que é bem mais prático. Tem uma equação maior aqui, ó. Olha lá, ó. Se você tiver agora essa solução aí, x mais y mais e igual a 7. Resolvendo por tentativa, o trabalho será muito grande. E qual o risco de esquecer alguma solução? Bom, não está resolvido não. Então, vou fazer junto aqui. Como é que eu vou determinar o número de soluções desse cara aqui? Ó? Pensa numa resposta. Alguém quer sugerir uma resposta para x, y, z, que é a soma dos 3 desses 7? Fala para nós aí, alguém. 3, 3, 1. 3, 1. Mais uma. 2, 2, 4, 1. Não, peraí, tem que dar 7. 2, 2, 3, pode ser? 2, 4, 1. 2, 4, 1. Entendi você falar mais do que 3 elementos, peraí. 2, 4, 1. Boa também. Totalizou 7. Isso aqui já é o suficiente. Na verdade, depois que você aprende a técnica, uma solução já resolve sua vida. Vamos representar por bolinha aqui. Eu tenho x mais y mais z, não é? Essa primeira solução seria 3 no x mais 3 no y mais 1 no z. A segunda solução seria 2 no x, 4 no y e 1 no z. Gente, se vocês contarem, independente de qual linha você escolha, você vai ter um total aqui de 7 bolinhas e 2 sinais de adição, não é? Então, você tem uma permutação de 9 caracteres, 7 e 2 dá 9, onde o 7 é o número de bolinhas e o 2 é o separador, que é o sinal de adição que separa soluções de uma variável para outra. Tem professor que ensina com barrinha, né? Eu gosto de colocar o mais aí, porque já mostra a soma das variáveis. Isso aqui é permutação com repetição, 9 fatorial sobre 7 fatorial e 2 fatorial. Certo? Resultado, isso aí vai dar 36, pessoal. 36 soluções. Fazer manualmente 1 a 1 é difícil. Você tem uma grande possibilidade de esquecer soluções. Então, o lance é tentar usar a técnica mesmo aí que a gente está mostrando. Beleza? Isso aí vocês lembraram também de ter visto nas aulas? Tudo bem? Sim, eu me lembro. É uma técnica clássica, isso cai muito ainda, viu? Muito. Eu peguei questões para a lista mais atual de vocês aí, que eu pus hoje no WhatsApp. Tem uma questão aí de 2021, usando exatamente esse esquema aí de equação linear com solução inteira não negativa. Muita gente erra, né? Porque é método, gente. Tem que saber método também, além de raciocínio, né? Para resolver as questões. Tá? Então, fica a dica aí. Isso torna-se um pouquinho mais enjoado quando ele contextualiza, tá? Por exemplo, aqui, ó, é que não saiu, pus animação fora do tempo. Um bar vende 3 tipos de refrigerantes: guaraná, soda, tônico. De quantas formas uma pessoa pode comprar 5 garrafas de refrigerante? De quantas maneiras a pessoa pode comprar 5 garrafas desses tipos de refrigerante aí? Sabe qual que é o erro que as pessoas cometem? Elas pensam assim, eu vou comprar 5 garrafas, então 1, 2, 3, 4, 5. 5 garrafas. Eu tenho 3 tipos de refrigerante, guaraná, soda e tônica. Então, eu tenho 3 opções de escolha para cada garrafa. Aí eu te pergunto, você vai ao supermercado, você vai à padaria, comprar 5 refrigerantes. É esse o tipo de cálculo que você faz? Você chega lá pensando assim, peraí, o primeiro tem 3 possibilidades, o segundo tem 3 e papapá. Gente, outra coisa, aqui é obrigatório que a pessoa leve todos os tipos de refrigerante?
Está falando isso no texto? Não, né? O texto não fala. Então, é plausível que você não leve um determinado sabor. É plausível que você leve somente guaraná e não leve nenhum dos outros, tá? Então, admite solução nula. Não se resolve por PFC esse tipo de exercício, tá? Não se faz por PFC. Quando você ficar na dúvida, você pode fazer por tentativa, né? Você pegar os casos aí, montando caso a caso. Mas a ideia é montar uma equaçãozinha assim, ó. Guaraná somado o número de guaranás somado com o número de sodas e o número de tônicas tem que dar um total de 5 garrafas. É equação linear, com solução inteira não negativa. O problema é que a maioria da galera vai entrar aqui, ó, no PFC, e aí vai errar a questão. É questão de treinamento, né? No dia que você está treinado, você já sabe mais ou menos o estilo do problema. E aí, como é que eu pensaria nisso? Uma possível resposta: 2 guaranás, 2 sodas e uma tônica, tá? Essa é uma possível solução. Como é que eu fixo aqui, então? Eu tenho 5 bolinhas, 2 sinais de adição. Então, seria 7 símbolos, né? Seria uma permutação de 7 elementos, onde 2 são sinais de adição e 5 são bolinhas. 7 fatorial sobre 2 fatorial e 5 fatorial. Isso aí vão dar um total de 21, né? 21 possibilidades, tá? De selecionar, escolher entre guaraná, soda e tônica. Todas as possibilidades possíveis. Lembrando que você pode ter solução nula, né? Você pode levar só guaraná, só soda ou só tônica, tá? O problema de contexto é mais complicado um pouquinho, né? Mas a chance de errar é maior. Certinho? Nesse aí também tranquilo? Tranquilo, professor. Outra questão, ó, o Nicolas viu uma dessa hoje, mas com 5 crianças. Vamos fazer com 4, Nicolas. Isso aqui chama-se permutação circular. Permutação circular. Gente, permutação circular tem algumas especificidades e não cai muito. De vez em quando aparece. É quando você tem que fazer uma permutação, como o próprio termo já diz, em círculo. Só que aí não pode haver referencial. Eu não posso colocar as pessoas sentadas ao redor de uma mesa circular e fazer permutação circular. Por quê? Existe o referencial cadeira. Tá? A pessoa levanta-se de uma cadeira e senta na outra. Isso muda todo o processo. Tá certo? Isso aqui vale para situações igual a essa aí, ó, ciranda. Lembra, ciranda é quando as pessoas dão as mãos, né? Forma uma roda para poder ficar girando e fazendo cantiga, por exemplo. Pulseira, por exemplo, com bolinhas, aquelas bolinhas que se movimentam, também é um modelo de permutação circular. Então aí, às vezes a gente lê esse tipo de problema, ó, de quantas rodas de ciranda podem ser formadas com 4 crianças. As pessoas pensam imediatamente em 4 fatorial. Ah, isso aqui, eu vou ter uma ciranda com a criança A, com a criança B, com a criança C e com a criança D. Então, isso aqui seria 4 fatorial, que daria 24. Cuidado, porque tem situação de repetição. Eu vou explicar a técnica e depois eu te passo a fórmula para você usá-la, porque é imediata a resolução, tá? A técnica é a seguinte: você vai pegar aqui uma ciranda com 4 crianças. Vamos focalizar na criança A e vamos considerar que ela vai girar no sentido anti-horário. Essa ciranda gira no sentido anti-horário. Se fosse no horário, é a mesma coisa. Eu só preciso que vocês percebam a estrutura entre uma criança e outra, para ver que não vai mudar a posição das crianças, tá? Então, eu vou girar 90 graus, por exemplo. Então, eu vou ter uma outra bolinha aqui, com as 4 posições, criança A, criança B, C e D, tá? Gira de novo. Outra bolinha. A A agora passou para cá, a B aqui, a C e a D. E por último, eu vou ter a A nessa posição, a B, a C e a D. Tá vendo que se eu rodar de novo, vai voltar lá no primeiro diagrama, volta na primeira situação. O que você tem que observar? As crianças estão de mão dada. A roda não é referencial. O referencial é para quem a criança deu as mãos. Então, do lado da criança A, tem a criança B e a criança D. E de frente para ela, a criança C, tá vendo? As outras também. A estrutura não mudou, gente. A estrutura permanece a mesma coisa. Não mudou. Então, esses 4 diagramas são o mesmo diagrama.
é a mesma ordem de crianças. Eu vou ter a criança A, ao lado dela a B, depois a C e a D e volta para cá. Ó. Tá certo? Então é a mesma coisa. Significa que essas 4 situações eu vou ter que descaracterizar, desconsiderar as 4 e considerar uma só, porque isso é repetição. Então aquele 4 fatorial que de repente alguns pensam, não está totalmente errado. A ideia seria fazer assim, ó. Você ia pegar 4 fatorial, né, que é permutar as 4 crianças, só que você vai dividir pelo resultado de repetições. São 4 situações que são equivalentes. Quando eu divido isso aqui por 4, olha o que acontece. Vai ficar 4 vezes 3 fatorial, dividido por 4. Corto 4 com 4, o resultado, na verdade, é 3 fatorial, que é 6. 3 fatorial ou simplesmente 6. Tá? Então, são 6 anagramas. Ou seja, se eu trocar a criança A com a criança B não, com a criança C, eu vou ter um outro anagrama. Se eu troco a D com a criança B de bola, eu tenho outro anagrama e por aí vai. Então, na fórmula de permutação circular é assim. Permutação circular. Eu teria N fatorial modos de trocar as pessoas na roda. Porém, eu vou dividir por N, que é o número de repetições. Qual que é a ideia? Aí não eram 4 crianças? Você não dividiu por 4? 5 crianças, divide por 5. 10 crianças, divide por 10. N crianças, divide por N. Então, é N fatorial dividido por N, vai ficar N menos 1 fatorial sobre N. Corta os N's, e aí tem a fórmula da permutação circular. N menos 1 fatorial. Quer ver como é que seria rápido usando essa fórmula? Não são 4 crianças? 4 menos 1 fatorial dá 3 fatorial, que são 6, que é o mesmo que a gente tinha deduzido aqui embaixo. Certo? Agora, sendo muito honesto com vocês, esse desenvolvimento de ficar rodando as crianças na ciranda é só para você entender o método. Usa a fórmula. N menos 1 fatorial é um número de permutação com repetição. A fórmula é rápida, eficaz, e você dificilmente vai errar. Tá certo? A gente só faz essas bolinhas aí para você entender o lance da rotação e ver que a ordem das crianças não mudou. Então, eu estou contando várias vezes a mesma coisa. Eu tenho que descartar essas repetições. Certinho? Deu para entender? Sim, professor. Tranquilo, Pimenta. Olha lá, ó, a fórmula está aqui, ó. Né? Só que eu esqueço de soltar a fórmula antes, está fora de ordem as minhas animações aqui. Eu acho que terminou, hein? Acabou. Ó, aí a gente termina a parte de análise, né? Aí tem uma bateria de exercícios para vocês poderem trabalhar, de combinações, essas especificidades que eu falei estão tudo aí, tá? É só você entrar para resolver as questões. E aí, provavelmente, semana que vem a gente começa com probabilidade. A gente tem um feriado terça-feira, né? Terça-feira é o feriado aí da dia 2. Então, o que acontece? Eu não estou podendo perder a aula. O que eu queria sugerir para vocês é se dava para vocês verem a aula na quinta, com a turma do terceiro pré-vestibular, que é a mesma coisa. O que muda é que eles têm uns exercícios a mais que vocês, né? O pessoal está mais na borda do vestibular e a gente joga uns exercícios a mais. Então, se for possível, vocês assistirem na quinta-feira, Pimenta, não dá, cara, eu tenho compromisso e tudo. Eu vou postar a aula, tá? Eu posto a aula no grupo aí para vocês. Mas ver a aula ao vivo é sempre melhor, né, gente? Então, se vocês puderem, eu estou convidando para assistir na quinta com a gente, porque terça é feriado, moçada. Vamos aproveitar o feriado, porque senão as baterias nossas aí vão arriando, né? Então, na quinta-feira, o mesmo horário, 18 horas. Aí eu posto para vocês aí, só para lembrar. E aí, aqueles que puderem assistir, entrar lá, entrem, porque vale a pena. Começa a probabilidade. Eu devo quebrar a probabilidade em 2 semanas, tá? Deixa eu parar a gravação.